A graça e a paz a todos do canal Gerando Vida com a irmã Patrícia. Hoje nós vamos ver uma meditação na palavra do Senhor sobre ouvir a palavra de Deus. A Bíblia vai relatar a palavra do Senhor que a fé vem pelo ouvir. E nós vamos ver Paulo argumentando com o povo de Israel, falando para eles que eles ouviram a palavra do Senhor, porém eles rejeitaram. Então assim, eles ouviram a palavra, mas não praticaram. E não adianta eu ser ouvinte da palavra de Deus, tá conectado em um canal ou ouvindo várias pregações, aprendendo a palavra de Deus, mas na hora de praticar a palavra eu não pratico. Vou dar um exemplo. Você sabe que eu tenho falado muito sobre família, sobre fidelidade de casamento, sobre relação de sogra e nora, e já falei várias coisas aqui, que infidelidade é pecado, mas quando a pessoa tem que mostrar a fidelidade, a pessoa faz o contrário, ela acaba traindo. E aqui nós vamos ver na palavra do Senhor que não há diferença entre judeu e grego, e para Deus, Deus não faz acepção de pessoas. Ele olha para nós da mesma forma que olha para qualquer outra pessoa na terra. A diferença é a forma que eu sirvo a ele. Por exemplo, você tem um filho e ele é um filho bom, obediente, você manda ele fazer algo, ele faz. Agora lógico que você não vai corrigi-lo porque ele não te dá motivo de correção. Agora você tem um filho e ele vive aprontando, indo para as baladas, bebendo, se prostituindo. Aí o pai vai fazer o quê? O pai vai corrigir. O pai vai ter que chamar atenção, vai ter que cortar algumas coisas, vai ter que colocar de castigo. Então assim é o nosso Pai do céu. Se eu obedeço, eu vou viver bem com ele. Mas se eu não obedeço, eu vou pagar o preço. E aqui eu queria chamar a atenção de vocês em Romanos 10, 12. Portanto, não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o nosso Senhor de todos, rico para com todos o que invocam. Aqui você já analisa que Paulo já está argumentando com os judeus que para Deus não há acepção de pessoa. Ele é rico para com todos que invocam. Se eu oro, se eu chamo, se eu clamo o nome de Jesus, ele virá ao meu socorro. Mas se eu não clamo, ele não virá ao socorro. Por isso que eu venho nas madrugadas sempre gravar um vídeo para o canal Gerando Vidas, porque Deus tem colocado em meu coração a necessidade de buscá-lo na madrugada, porque nem todas as pessoas nesse momento estão na madrugada orando ou estão agora buscando a presença de Deus, estão dormindo. Muitas pessoas estão dormindo tanto fisicamente, o sono normal, e muitas pessoas também estão dormindo espiritualmente, que é o pior sono, não é aquele que você deita e descansa. Esse sono todo ser humano tem que ter ele, porque senão você acaba enlouquecendo, fica doente, você tem que ter sono. Mas eu quero te chamar a atenção ao sono espiritual. Tem pessoas que estão assim, conhecem a palavra, mas dizem assim: eu não vou para a igreja, porque quando eu for eu quero ser um crente melhor, porque se eu conhecer a palavra, a verdade, eu vou ter que mudar. Mas não é inocente mais. Todas as pessoas que falam isso, que não vão para a igreja porque quer servir com excelência, não quer ser igual a alguns cristãos que estão dentro da igreja, essas pessoas estão mentindo, porque a maioria delas conhece a verdade. Só delas estar se expressando dessa forma, elas já não são, elas já conhecem a palavra, elas já não são mais inocentes. E muitas pessoas usam desses argumentos para não servir a Deus. E aqui vai dizer no 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Lembra do ladrão da cruz? Ele não teve um batismo, ele não teve uma preparação no evangelho, ele não conhecia Cristo, ele foi apresentado Cristo naquela cruz para ele. Mas naquele momento que ele virou para o Senhor Jesus e falou assim: lembra-te de mim quando entrar no teu reino, o que o Senhor falou com ele? Ainda hoje tu entrarás no reino do céu. Ele invocou o nome do Senhor naquela cruz. Ele pediu ao Senhor que lembrasse dele. Mas eu tenho que tenho que buscar, eu tenho que me santificar, eu tenho que invocar o nome do Senhor para ser salvo.
Não adianta eu dizer que você crente só daqui não sei quantos anos, ou eu vou invocar o Senhor quando eu estiver pronto. Eu não estou pronta. Se eu fosse esperar ficar pronta, eu nunca estaria pronta. Todos os dias eu olho para a cruz. Todos os dias eu me humilho nos pés do Senhor, para que eu venha conseguir entrar no trono da glória, para que eu venha ser salva. Todos os dias eu falo com Jesus. Todos os dias eu faço isso que Paulo disse. Eu invoco o nome do Senhor. Eu clamo pelo nome de Jesus para receber a redenção. E aqui no 14 ele vai dizer: como, pois, invocarão aquele em que não creram? Aí eu te pergunto, você crê em Jesus Cristo? Porque Paulo vai dizer, e como invocarão aquele em que não creram? Como é que você vai invocar se você não crê que Jesus é o único Salvador? Agora você fala, irmã, eu creio em Jesus, mas você quer que eu te cite alguns exemplos? Tem pessoas que dizem que creem em Jesus, mas crê na feitiçaria, crê na idolatria, crê em signos, crê em coisas pagãs. Então não crê em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, ele é o único, ele não dá a sua glória para outra pessoa. E aqui vai dizer como invocarão naquele que não creram. Porque Israel, eles viam os milagres de Cristo. Jesus estava no meio deles, só que eles ouviam Jesus pregar, ouvia, mas não cria nele. Então assim, como crerão como invocarão naquele que não creram? Então assim, Israel estava ouvindo, muitas das vezes eles invocavam o nome do Senhor, mas quando era para exercer sua fé, eles voltavam para trás e voltavam para a vida errada novamente. E aqui está dizendo, e como crerão naquele de quem não ouviram? Aqui é a questão. Aqui já está falando das pessoas que não ouviram. Eu não posso crer em algo que eu não ouvi. Mas você do canal Gerando Vidas, vocês agora estão ouvindo. Então quando você ouve, você crê. Mas há uma conjunção. Eu tenho que ouvir e depois eu tenho que colocar minha fé em ação, crer. Porque se eu não ouvir as maravilhas que Jesus fez, eu não saberei como invocá-lo. Então assim, para mim fazer uma oração, suponhamos para a cura. A Bíblia fala que Jesus, ao morrer na cruz, ele levou minhas dores e as minhas enfermidades. Mas se você não ouviu, como você vai invocar? Como você vai crer se você não ouviu? E aqui vai dizer o quê? E como ouvirão se não há quem pregue? O Brasil é um país muito rico em pregações. Se você abrir o YouTube, você vai ver centenas de pregadores pregando. E cada dia mais o Senhor está levantando pessoas para pregar a palavra de Deus. Por que isso está acontecendo no Brasil e no mundo todo? Porque há uma palavra na Bíblia dizendo que o Senhor voltará quando toda criatura, toda pessoa da terra, da existência da terra, for pregado o Evangelho. Aí, por que isso vai acontecer? Porque naquele grande dia, nem você e nem eu e nem ninguém da face da terra vai dizer que foi inocente. Porque a palavra está sendo pregada. Eu recebi uma solicitação de amizade de um rapaz de um país que eu não sei nem falar o nome. Um país desse tão fechado, aonde o evangelho não pode entrar. E ele me achou nas mídias sociais e me enviou uma solicitação de amizade. Ele é daquelas pessoas que crê no Alcorão, crê em Maomé, é daquelas pessoas que crê em várias coisas, mas assim, ele não é mais inocente, porque se ele tem acesso às mídias sociais dos brasileiros, e ele me procurou nas mídias sociais, então ele já não é mais inocente. Naquele grande dia, ninguém vai dizer para o Senhor que não ouviu a voz dele, que não foi pregado, porque a própria palavra do Senhor diz que naquele grande dia vai ter os livros, e nos livros estarão escritos as nossas histórias. Tudo que eu fizer, tudo de bom ou de ruim, vai estar escrito naqueles livros. E há um livro principal também, que se chama Livro da Vida, aonde se meu nome, depois que forem abertos os livros da nossa vida, da nossa história, esse outro livro vai ser aberto, e lá, se o seu nome não estiver lá, ou o meu,
ou tiver riscado, porque tem muita gente que entrou no livro do céu, mas foram riscados porque não continuaram caminhando, retrocederam, voltaram para trás, não continuou na caminhada com Cristo, e os nomes serão riscados. E se o nome não estiver nesse livro, não vai herdar o reino do céu. E a Bíblia fala que aqueles que não tiver com o nome no livro da vida, e se tiver riscado ou não estiver lá, vai ser lançado no fogo de enxofre, aonde Satanás está lá. Vai estar. Que ele já está aprisionado, mas ele ainda não foi jogado no lago do fogo. Mas só vai ter esse acontecimento quando haver o julgamento da terra. Aí quem não foi encontrado nesse livro vai ser jogado no lago do fogo junto com Satanás e seus anjos. Então não é isso que nós queremos. Você que está me ouvindo aqui do canal Gerando Vidas, não é isso que você quer, porque eu creio que esse período que eu tenho de pregação no canal do YouTube, eu já dei bastantes mensagens, palavras, coisas que Deus fez, coisas que Deus falou comigo, coisas da Bíblia, ensinamentos para casais, ensinamento para jovens, ensinamento de todas as formas. Então assim, vocês já não são mais inocentes. Se você estiver acompanhando o vídeo do canal comigo, eu tenho certeza que você já não é mais inocente. O que falta em vocês não é ouvir, é crer e invocar o nome do Senhor para ser salvo, como diz Paulo aqui para os judeus. E aí ele vai dizer no 15: e como pregarão se não forem enviados? Para mim estar aqui hoje no canal Gerando Vidas, eu tenho que ser enviada. Se Jesus não me enviasse, eu não estaria aqui. E se eu estivesse aqui, eu não teria os resultados dos frutos que eu já tenho colhido nesse canal. Deus já tem mostrado para mim que Ele me aprovou no ministério da palavra, mesmo com os meus erros, as minhas falhas. Eu sou imperfeita, eu não sou suficiente e nunca vou ser. E também nunca vou chegar no patamar de dizer que eu sou uma pregadora de alto nível, nunca. Eu vou sempre me sentir pequena, sempre vou me sentir com medo, porque eu não estou falando de um reino da terra, mas sim de um reino espiritual. E para mim, falar de Jesus Cristo, falar do seu reino é algo muito sério, e eu levo muito a sério, e eu falo para Deus, me ensina como falar, me guie nos teus caminhos, porque se o Senhor não me ensinar, se o Senhor não for comigo, eu não quero ir. Se o Senhor não for comigo nesse canal ou aonde eu estiver, eu não quero pregar. Porque pregar uma mensagem vazia, a gente tem muitos aí fazendo isso. Mas eu quero viver para Cristo de uma forma que Ele se agrade de mim primeiro. Porque se Jesus se agradar de mim, com certeza quem me ouvir vai se agradar da pregação de Cristo. Não é da pregação da irmã Patrícia, é da pregação de Cristo, porque a palavra é dele. A Bíblia não fala de mim, fala dele, fala de Jesus Cristo. Eu não estou aqui para relatar aquilo que eu faço. Claro que a gente pode contar sim os nossos testemunhos, sim, que isso também edifica as vidas, e tem pessoas que vão se identificar com o seu testemunho, mas eu estou aqui para falar de Cristo e o que Ele fez na minha vida, os testemunhos de comunhão, de tudo que eu já vivi com Ele. Mas aqui está dizendo, como pregarão se não for enviado? Tem que ser enviado por Jesus para pregar. Eu não posso querer ser enviada por mim, ou um homem me ungir e dizer que eu fui enviada, se Deus não aprovar meu ministério. E aqui está dizendo, como está escrito, preste bem atenção, como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam as coisas boas. Então o evangelho é isso. Os pés daqueles, aí vai dizer que são formosos os pés do que anunciam a paz. O que nós estamos fazendo no canal Gerando Vidas? Anunciando a paz, anunciando que se você aceitar a Cristo, se você largar as condutas erradas, não importa se você matou, se você roubou, se você se prostituiu, se você fez coisas ruins, mas Jesus Cristo, Ele pode sim te perdoar. Ele pode sim te remir, te lavar de novo e você se tornar uma nova criatura. Porque Jesus, aqui como diz, Ele não faz acepção entre judeus e gregos, entre você e eu. Se hoje você que está me ouvindo aqui, e você aceitar Jesus e servi-lo e largar as coisas ruins que você fez, a própria palavra dele diz que os seus pecados Ele joga no mar do esquecimento e Ele não se lembra mais.
É isso que nós vivemos quando nós vamos para Cristo. Quando a gente vem para Cristo, a gente renuncia o pecado para viver uma nova vida com Ele. E Ele restaura, Ele faz a pessoa uma nova pessoa. E aquele que roubava, aquele que matava, aquele que se prostituía, que era desprezado, ele vai sentar em mesas de pessoas importantes, porque Cristo nos faz ser importante. Porque a própria palavra diz que nós somos reis e sacerdotes do Senhor. Então, assim, eu sou uma rainha de Cristo, você é um rei de Cristo. Então, assim, nós estamos num reino espiritual. E quando nós aceitamos a Cristo e vivemos para Ele, nós somos reconhecidos. No mundo espiritual, a nossa autoridade para repreender Satanás e pisar na cabeça dele, e também para viver no meio de pessoas importantes. Porque se você analisar, é isso que Deus faz na vida de uma pessoa quando aceita Ele. Pessoas que ninguém dava nada por elas. Hoje elas estão o quê? Sentadas nas mesas de pessoas importantes, servindo a Cristo com excelência e sendo abençoado, porque é formoso os pés de quem anuncia a paz. E aqui está dizendo no 16, mas nem todos obedecem ao Evangelho. Isso é verdade. Eu estou pregando aqui para você. Eu já trouxe várias mensagens de pregações, de ensinamento, de testemunhos, de experiência com Deus, mas nem todos vão praticar, nem todos vão ouvir e vão querer continuar no Evangelho. Muitos vão ouvir e vai achar que as coisas do mundo são melhores do que a de Deus. Tem pessoas que estão ouvindo aqui, eu pregando, eu falando do amor de Jesus, que Jesus pode mudar a sua vida, pode te dar cura, libertação, te libertar do vício, pode fazer você feliz, você pode sair dessa depressão, você pode ter um casamento abençoado, ou até mesmo quem não casou pode encontrar uma pessoa de Deus, mas vai ouvir e não vai obedecer o Evangelho, porque o Evangelho de Cristo é renúncia. A própria palavra diz que para entrar no reino do céu, desde o princípio se fez violência. Não entra no céu de qualquer forma. Não entra no céu se eu não for lavada e remida pelo sangue de Cristo. Eu tenho que passar na escola de Jesus. Para mim entrar no céu, eu tenho que passar na escola de Jesus. E a escola de Jesus é a palavra dele, é a Bíblia. É cumprir tudo o que está escrito aqui. É viver para Cristo e não olhar para trás. Mas muitas pessoas são chamadas e o que elas fazem? Elas olham para trás. E aqui está dizendo o que eu disse de Isaías. Preste bem atenção. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Isso é verdade. Eu sempre guardo esse versículo, se foi o primeiro versículo, quando eu conheci Jesus na Igreja da Graça, que eu aprendi. Foi o livro de Isaías, porque o livro de Isaías narra a história de Cristo, como ele era, a aparência de Cristo, fala das dores, enfermidades que ele levou de nós naquela cruz. A Bíblia, Isaías vai te descrever como era Cristo. Ele não era bonito, ele não era formoso, ele não tinha aparência que nos agradasse. Quem olhava para Cristo não agradava da aparência dele, porque ele era feio. O Isaías 53, se você ler lá, você vai ver como era Jesus. Ele não tinha beleza e não agradava a ninguém, porque ele não veio para agradar, ele veio para confundir. Porque Israel tinha os doutores da lei, os fariseus, tinha pessoas muito cultas que entendiam a Bíblia de Gênesis Apocalipse, vamos supor, né? Eles eram inteligentíssimos, eles se achavam. Então a letra acabou matando aquele povo naquela época, porque Jesus veio para eles. Aonde se encontrava Jesus? Nas sinagogas. Então Jesus se manifestou primeiro para eles, para os sacerdotes e para os fariseus. Mas eles rejeitaram Jesus, porque eles tinham muito conhecimento. Então assim, eu não posso fazer uma faculdade de teologia e deixar que a teologia entre no meu coração sem o Espírito Santo. Porque se a teologia entra no meu coração sem o Espírito Santo, eu vou matar, eu vou morrer, entendeu? Então eu tenho que ter um curso de teologia, uma faculdade, sim, isso faz bem, mas eu tenho que ter cuidado, porque muitos teólogos estão, o que está acontecendo com eles? Estão se matando, porque eles estão pregando pelo conhecimento daquilo que eles aprenderam na faculdade, mas não estão pregando pelo conhecimento do Espírito Santo. Eu não posso vir aqui no canal sem me preparar antes.
Eu não posso falar do reino do céu se eu não tiver intimidade com Ele, com Deus. Então isso tem que ter muito cuidado, porque aqui diz quem creu na nossa pregação. Israel ouviu e não creu. Eles viram Cristo e não acreditaram. Então tem muitas pessoas hoje que estão ouvindo a pregação, mas estão no outro dia voltando a fazer a mesma coisa. Estão voltando a pecar, a se prostituir, estão voltando a beber, a se drogar, porque eles falam, não vou para a igreja porque eu não quero ser igual o crente fulano e tal, e quando eu for eu quero ser diferente. E será que vai dar tempo você ter esse tempo? Porque nós estamos nos envelhecendo, o tempo está passando e as pessoas ainda continuam brincando, dizendo, amanhã eu vou, depois eu vou. Pode ser que o amanhã para você seja tarde, você não esteja aqui mais amanhã me ouvindo, ou até mesmo eu não posso estar aqui amanhã pregando para vocês, porque a nossa vida, ela passa como uma flor. Uma hora ela está bonita e formosa, mas ela murcha e morre. Da mesma forma somos nós não somos desse mundo. Mas quando nós entendemos isso, que nós não somos desse mundo, a gente vive de uma forma melhor. A gente vive, como diz aqui, como crerão se não há quem pregue, e como crerão naquele que não ouviram. Eu estou ouvindo e eu vou crer. Eu vou crer sim, vou invocar o nome de Jesus, porque eu sei que a única porta que Deus deixou aberta foi o nome de Jesus para me entrar. Então eu não posso dizer que eu sou inocente. Você não é mais inocente. Você já ouviu Jesus, você já conhece de Jesus. Então não adianta você dizer para mim que você não vai servir a Deus, não vai para a igreja, que vai continuar na sua droga, na sua prostituição, nas suas mentiras, mas você não é mais inocente. Naquele grande dia você vai ser julgado, porque você conhece a palavra. Você está aqui me ouvindo e você já ouviu outros pregadores, até mesmo louvor que você ouve. O louvor é uma mensagem pregada. O louvor é uma ministração, é a palavra de Deus. Então você não é mais inocente. Você não é mais inocente. Então não adianta dizer que você não vai servir a Cristo porque você não quer servir Ele de qualquer forma, ou você não quer ir. Então você está dizendo assim, eu não vou servir de qualquer forma porque você não quer largar o pecado. Porque o pecado está te agradando. Porque o pecado é o que você quer viver. Aí você diz, irmã, você não sabe porque você não viveu. Eu já vivi. Eu já tive que renunciar a muitas coisas para viver para Cristo. Todos os dias eu mato a mim mesmo para servir a Cristo. Ninguém é perfeito. Eu não sou perfeita, mas todos os dias eu mato o meu eu para servir a Cristo. Aqui diz, de sorte que a fé é pelo ouvir. Vocês estão me ouvindo, eu estou gerando fé no coração de vocês. E o ouvir pela palavra de Deus, eu estou pregando para vocês. Então assim, o ouvir pela palavra de Deus, estão ouvindo. Então eu estou gerando vida ao coração de vocês. E aqui está dizendo, mas digo porventura, não ouviram? Vocês não estão me ouvindo? Aí ele vai dizer, sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Então Jesus estava pregando para Israel, e Israel estava rejeitando. Aí o Paulo vai dizer assim, mas digo porventura, não ouviram? Eles ouviram. Eles creram? Não. Eles obedeceram? Não. Eles invocaram o nome de Jesus? Não. Da mesma forma pode ser você que está me ouvindo agora nessa madrugada. Você está me ouvindo, mas quando é para tomar a decisão de ir para Jesus, de renunciar aos seus desejos para servir a Cristo, o que é que você faz? Você diz, eu não estou preparado, ou eu não vou porque eu não quero ser igual o crente fulano de tal. Mas o crente fulano de tal está na igreja, está lá caindo, mas ele está lá firme com Jesus. Ele está lá dando seus vacilos, porque mais uma hora, por ele estar ali se humilhando aos pés do Senhor, ele vai mudar. Porque ali ele está sendo gerado. Ali ele está dizendo para Deus, Senhor, eu não quero ser dessa forma. Mas tem os crentes também que estão na igreja, com essa galera que está praticando o erro, eles vão ser punidos também. Eles vão ser na hora certa, vão ser cortados da árvore da vida. Eles não vão entrar no reino do céu. Porque eu não posso estar também na igreja fazendo as besteiras, fazendo as coisas que eu fazia antes. Se a pessoa bebe, ele não bebe mais. Se ele se prostituir, ele não se prostitui mais. Se ele mentir, ele não mente mais. Então, se a pessoa está dentro da igreja, um crente que conhece a palavra, vivendo de engano, no grande dia, o nome dele não vai estar no livro da vida. Ele vai ser riscado de lá. E aqui está dizendo que, mas digo, porventura Israel não soube? Aí eu vou dizer aqui, porventura você não soube? Você está ouvindo a palavra de Deus, então porventura você não sabe do que eu estou dizendo? Que para ser salvo você tem que aceitar a Cristo? Você está sabendo disso. E aqui está dizendo, primeiramente diz Moisés, eu vos meterei
em ciúmes com aqueles que não são povo. Com gentes incessadas vos provoquei a ira. Aqui Moisés está dizendo de nós, que Jesus, ele deu a salvação para o povo dele, que era o povo de Israel. Eles rejeitaram, aí eles vão se arder de ciúme, porque Cristo vai vir para nós agora. E nós, que éramos, não era da promessa, mas desde o princípio eu quero dizer que nossa história já estava sendo escrita por Deus, porque Deus disse para Abraão: todo o confim da terra, toda a geração da terra, entre gentios e gregos, toda nação seria bendita na descendência de Abraão. Então nós somos o quê? Descendente de Abraão, porque Deus já tinha falado isso desde o princípio. Mas Deus queria salvar o seu povo, porque deu a promessa para Jacó, que se tornou Israel, que salvaria, que a descendência dele seria uma grande nação e ele seria o povo eleito de Deus. Mas aí o que eles fizeram? Rejeitaram. E aí Deus foi para nós, e nós hoje estamos aqui pela graça, porque eles rejeitaram e nós tomamos posse daquilo que eles não quiseram. Mas hoje tem muita gente que está ouvindo a palavra e está rejeitando, continua rejeitando, continua não acreditando que vai vir um dia que essa terra não vai mais existir, que os nossos bens materiais vão ficar aqui, que nós não vamos subir com bens materiais, nem a nossa roupa que nós estamos vestindo, Deus vai aceitar lá no céu. Ele vai nos dar uma veste nova, vestes espirituais e vestes novas para nós subir na terra. E vai acontecer muitas coisas lá que aqui na terra não tem, porque o céu é um lugar de glória. O que diz a palavra, que nem olhos viram e nem ouvido ouviram o que Deus tem preparado para os seus eleitos, seus escolhidos. Então essa é a promessa de Cristo para nós. E aqui, para finalizarmos, Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Então é isso que eu estou te falando. Aqui ele está dizendo aqui que foi manifestado para aqueles que não o perguntavam, e nem manifestado para aqueles que buscavam. Então, nós gentios, naquela época, nós não buscava Jesus, nós não conhecia Jesus, nós não tinha intimidade com Deus, nós não tinha nem acesso a um profeta de Deus, porque eles não se encostavam perto de nós, que eram gentios. Mas aí o que diz? Mas contra Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos, mas não ao povo rebelde e contradizente. Então assim, mas contra Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Então todo dia o Senhor estava lá, levantando a sua mão, falando com Israel, dando oportunidade para eles, ensinando eles a conduta espiritual, dando os mandamentos, enviando profetas para falar com eles, mas eles estavam contradizentes, eles estavam rebeldes. Mas aqui diz que ousadamente diz: fui achado pelos que não me buscavam e fui manifestado aos que por mim não perguntavam. E Jesus se manifestou para esse povo que não conhecia, que não buscava e que não perguntava por ele, que somos nós, os gentios, que se tornamos filhos de Cristo. E aqui diz: mas contra Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. E agora eu quero te convidar nessa madrugada para estarmos orando. E quero que você ore, peça perdão, se achegue a Cristo, se quiser aceitar Jesus, aceite Jesus. Ele é seu maior presente. O maior tesouro de um ser humano é Jesus Cristo. Quando ele entende isso, ele não vive para si, e nem pelas coisas que ele tem, e nem pelas coisas que Jesus vai te dar. Ele vive para servir a Cristo. E eu quero te convidar a aceitar Jesus nessa noite comigo, nessa madrugada. E se assim você fizer essa oração, eu creio que seu nome vai estar escrito no livro do céu. Confessar Jesus com a boca, com o coração. E no outro dia, quando esse dia raiar, que nós já estamos na madrugada com Deus, né? Já estamos chegando a quase 2 horas da manhã, mais ou menos. Então, mais ou menos isso, 1 hora e pouca. Então, você no seu dia, você procurar uma congregação e ter essa aliança com Cristo. Então, vamos orar em nome de Jesus. Feche seus olhos se assim você puder. Se você não puder, vamos orar em nome de Jesus. Pai amado e querido Deus, nós estamos aqui em Tua presença nessa madrugada, Pai.
para Deus interceder pelos aqueles que estão aqui no canal Gerando Vidas com a irmã Patrícia. Senhor, eu sei que tem muitas pessoas confusas, tem muitas pessoas que precisam ser tocadas por Ti, Senhor. O tempo está passando, o povo está envelhecendo, os tempos estão sendo contados e o povo, Deus, está vivendo de qualquer forma. Mas eu creio, Senhor, que essas pessoas que estão aqui comigo nesse canal, elas querem sim um compromisso com o Senhor. E aquela, Senhor, que ainda não Te aceitou, Pai, no nome de Jesus eu quero fazer uma oração para elas. E eu quero que esse momento, Senhor, elas no seu coração diga: Senhor, eu Te aceito como Senhor e suficiente Salvador da minha vida. Senhor, eu Te aceito como Salvador e suficiente Salvador da minha vida. Senhor, eu entrego os meus caminhos a Ti. Senhor, eu confesso, Senhor, Pai, no meu coração e Te aceito, Senhor, como Senhor da minha vida. Senhor, eu estou aqui agora confessando que eu quero Te servir. Eu quero, Senhor, quando o dia amanhecer, quando o sol raiar, quando as igrejas estiverem abertas, eu quero ir a uma igreja e levantar as minhas mãos e dizer: eu aceito a Jesus e quero Ele para a minha vida. Senhor, essas pessoas que estão orando comigo com fé, ajude elas a permanecer, Senhor. E que quando amanhecer o dia, Senhor, elas encontrem a paz na Tua casa, na Tua presença. E que ela seja encontrada por Ti. Não deixe que o inimigo as engane, dizendo para elas que que tem tempo para esperar, ou que pode ser no outro dia, ou pode ser no outro dia. E aí vai ganhando dia, anos, e ela continua do mesmo jeito, Pai. Mas para entrar no Teu reino, Pai, elas têm que confessar o Teu nome, elas têm que Te aceitar. E eu coloco essas vidas, Pai, na Tua presença. Visita cada um, pessoas que estão enfermas. Visita, Senhor, os presidiários. Visita, Senhor, aquelas que estão, Senhor, nesse momento sendo usadas, sendo humilhadas, sendo, Deus, até mesmo vivendo uma vida que não condiz a Tua palavra. Mas visita essa mulher, Senhor, este homem. Cura as feridas da alma. Cura, Senhor, as cicatrizes que estão no coração. Vai tirando, Senhor, a depressão. Vai tirando, Senhor, a cegueira espiritual. Senhor, visita esse jovem, essa jovem, Senhor, que está nas drogas, na prostituição. Esse rapaz, Senhor, que está dando trabalho para a sua mãe. Mas cura, Senhor, esse jovem desse vício, libertando ele desse mal, Pai. Também oro, Senhor, pelos aqueles que estão nas estradas, que estão agora dirigindo seus carros, que estão trabalhando, Senhor, nas estradas. Livra ele do acidente, do homem perverso, do homem sanguinário, da bala perdida, do ladrão e do roubador. Guarda essa casa, guarda esse homem, essa mulher, guarda esse filho, Senhor, que ainda não foi alcançado, e essa mãe é serva do Senhor, esse pai é servo do Senhor e tem lutado, Senhor, para que esse filho venha a ser salvo. Então eu Te peço, Senhor, visita essa casa para a Tua glória e Teu louvor. É o que eu Te peço hoje e para sempre, Senhor, nessa madrugada com Deus. Eu creio que o Senhor está perto daqueles que Te invocam. Eu creio, Senhor, que o Senhor está no controle de tudo, porque o Senhor não perde batalha. O Senhor é soberano e majestoso. E eu estou orando juntamente com esse homem, essa mulher, Pai, e colocando eles na Tua presença, levando eles, Senhor, a entender que sem o Senhor não tem como viver. É uma vida de frustrações, Senhor, a pessoa que vive sem o Senhor. É uma vida de derrota e fracasso. A pessoa pode ter muito dinheiro, mas não é feliz. Sempre há um vazio no coração desse homem, dessa mulher, porque verdadeiramente, Senhor, Te conhece, mas não Te serve de coração. Eles estão na Tua casa, indo de vez em quando, como um beija-flor, Senhor, que chega lá, beija-flor e sai. Mas o Senhor não quer nós assim na Tua presença. Então eu coloco esse homem, essa mulher que está orando comigo, Pai, na Tua presença. E peço ao Senhor que dê força para ele Te aceitar, para ele congregar e ele se afirmar na Tua casa. Que ele ou ela venha largar os vícios, no nome de Jesus. Eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Quero agradecer a vocês que estão no canal comigo, vocês que estão compartilhando, vocês que estão divulgando o Evangelho de Cristo através da minha vida. Quero agradecer aos inscritos, quero agradecer vocês que estão dando seu joia para me ajudar no crescimento do canal, e que vocês continuem servindo a Deus. Se você serve mais ainda. Se você ainda está começando, não desista, mas siga em frente, porque não há outro caminho. E tem dois caminhos, céu e inferno, e o inferno não é bom. Se fosse bom, Satanás não saía de lá para atormentar o povo na terra, ou para tentar destruir a vida de pessoas. Então, se lá não é bom, se nem Satanás quer ficar lá, em dirá
a pessoa que foi feita para viver no céu. Que o ser humano não foi feito para povoar o inferno, mas foi feito para os anjos de Satanás e ele. Então, eu quero deixar essa meditação para vocês nessa madrugada. Até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Fiquem